Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Como já disse nosso pastor Jânio, esta lição foi muito importante, né? O apóstolo Paulo aí foi o grande escolhido por Deus para dar sequência ao trabalho que Jesus começou com seus 12 discípulos. Depois o apóstolo Pedro inicia, a princípio em Jerusalém, vai às primeiras regiões fora de Jerusalém, Samaria, mas o Senhor escolheu o apóstolo Paulo, aquele que perseguia, veio a ser perseguido por amor de Cristo. E a lição de hoje, ela se encaixa muito bem no próprio chamado de Jesus a Paulo. Quando Jesus chama Paulo, Jesus diz a Ananias: vá à cidade, na rua tal, lá na casa do fulano de tal, porque eu tenho lá para mim um servo, ao quem você vai orar por ele, pôr a mão sobre ele, e falar para ele que ele é para mim um vaso escolhido. E ao dizer que é um vaso escolhido, Deus ainda diz, um vaso escolhido para sofrer por amor de mim, e aprender que assim como o mundo me perseguiu, Jesus disse ao apóstolo Paulo, eles também vão perseguir vocês. Você vai ter uma vida difícil, mas acima de todas as coisas, o apóstolo Paulo, ele nos mostrou na sua conversão, ao entender a sua vocação, e o que muitas pessoas hoje em dia têm dificuldade de entender, que a vocação de Cristo na nossa vida, ela é para ser vivida em todas as áreas. Tem gente que acha que a vocação cristã, ou a vocação do ministério, é apenas para ser vivida quando estamos trabalhando na igreja. Sabe, muitas vezes nós não entendemos que o que o Senhor quer fazer conosco na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, o Senhor quer nos usar. Deus não exige ou espera que você abandone a sua carreira para você tornar-se um discípulo de Jesus. Não, Ele quer que você seja um discípulo dele lá na sua carreira, lá onde você faz. E pode até mesmo Ele precisar que você deixe por algum tempo, mas na grande maioria das vezes, Deus nos usa lá naquele meio, que muitas vezes nem outras pessoas poderiam chegar, e o Senhor nos usa. E o apóstolo Paulo, aqui nós aprendemos nessa lição, de que a chama de Deus arde no nosso coração, dentro daquilo que Ele já tinha colocado na nossa vida. E aí então, como o apóstolo Paulo pode dizer aqui, a minha vida eu não tenho por preciosa, mas tudo que eu faço, eu quero que Cristo seja reconhecido na minha vida, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, ele diz, não é mais a minha vontade, mas em tudo que eu faço, é que a vontade do Pai seja reconhecida. E aí então Paulo, cheio do Espírito Santo, seguiu a liderança do Espírito para levar o Evangelho a todas aquelas regiões. E nós aprendemos que Paulo foi o grande plantador de igrejas. Os irmãos têm uma ideia, no período do apóstolo Paulo e dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer no livro de Atos, que todo mundo conhecido da época ficou conhecendo o Evangelho, ouviu do Senhor Jesus Cristo, e ele tinha preocupação de o quê? De discipular outras pessoas, assim como Jesus discipulou os 12, treinou, os preparou. O apóstolo Pedro começou o trabalho na igreja de Jerusalém, dando sequência. Eles também prepararam as pessoas para darem sequência, porque é importante estarmos dando exemplo de vida e preparando as pessoas para serem dedicadas no seu amor para com a igreja. E a semana passada, nós vimos ainda, antes de entrar nessa reta final, a importância de mantermos fiéis à doutrina do Senhor, aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo teve a revelação de Deus, e Jesus já tinha falado, de que nos últimos dias apareceriam muitas pessoas não interessadas com o Evangelho, em passar a verdade de Cristo, mas mais preocupadas consigo mesmo,
apenas preocupadas com o que as pessoas pensam de si, e aí a Bíblia vai dizer, com ensinamentos totalmente influenciados por forças malignas, a Bíblia diz ensinamentos de demônios, eles poderiam até mesmo confundir os salvos. E aí nós vimos na semana passada a importância de termos um conhecimento da palavra de Deus, e não, para que não sejamos levados por qualquer vento de heresia. E isso se encaixa muito, até mesmo no chamado do próprio apóstolo Pedro. Quando Jesus Cristo se apresenta na praia, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e pede o barco de Pedro para pregar e ensinar a multidão, logo após ele ensinar a multidão, a Bíblia diz que ele chama Pedro e diz: vamos mais para o fundo. Deus, ele sempre quer que nós nos aprofundamos mais, porque nas águas rasas, quando apenas temos um pouco conhecimento, é fácil de sermos enganados. E aí a importância de estarmos na IBD, nos aprofundando mais, conhecendo mais, para que não sejamos levados por qualquer onda. E quanto mais nos aproximamos de Deus, a Bíblia diz que mais Ele se aproxima de nós. Quanto mais próximos estamos da luz de Deus, mais Ele também revela as impurezas que estão em nós, e nós conseguimos reconhecer o quão falhos somos, o quanto precisamos de Deus, e o quanto somos necessitados de dependermos de Deus, sabe? O apóstolo Paulo, em todo momento, ele estava pronto para se entregar, porque ele sabia e reconhecia o que Deus tinha feito para ele, e o quanto ele era dependente do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos estar comentando a lição 12 e a 13, como já mencionou o pastor Jânio, e o texto áureo da lição 12 está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, onde nos diz assim: e nós que vivemos, ele está dizendo, nós que estamos vivos, e este vivemos aqui, não é simplesmente de ter fôlego. Ele está dizendo, nós que não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Ele diz, muitas pessoas até têm fôlego de vida, mas para com Deus eles estão como mortos, separados de Deus. Mas nós, que já estamos vivos para com Deus, sempre entregamos a morte por amor de Jesus. Ele diz, por amor de Jesus nós nos entregamos, para que a vida de Cristo, a vida de Jesus, se manifeste também na nossa carne imortal, para que na nossa vida terrena seja manifestado a vida de Deus, a vida do Espírito que vivificou-nos, que nos tornou agora filhos. As pessoas têm que ver esta diferença em nós, que não apenas vivemos por viver, mas vivemos uma vida do Espírito. E a Bíblia diz que aquele que anda no Espírito não procura satisfazer os desejos da carne, mas ele é guiado pelo Espírito, e aí ele não tem medo de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os desafios da vida. Nós vemos que cada dia mais as pessoas estão abandonando, deixando de viver aquilo que Deus tem para nós, e aí muitas vezes reclamamos que a vida está difícil, as coisas que estão acontecendo, e não temos a mentalidade que o apóstolo Paulo passa à igreja, e Jesus passa, que precisamos do quê? De que esta leve e momentânea tribulação que passamos não se compara com o que Deus tem para nós. Talvez eu e você, olhando este texto, talvez podemos dizer, é uma leve e momentânea dificuldade que estamos passando. Mas quando o apóstolo Paulo fala isso, ele estava na cadeia, ele estava preso. Ele tinha acabado de ser açoitado por estar pregando o Evangelho, por estar falando de Jesus. Hoje em dia, nós vivemos uma realidade muito diferente. Claro que nós temos visto que cada dia que passa, a lição de hoje vai nos influenciar a importância de estarmos orando por aqueles que já estão vivendo em países onde você não pode levar o Evangelho. Nós estamos vendo cada dia mais uma força contrária a religião e principalmente ao cristianismo, aqui no Brasil já chegando, como que as mídias e tudo o que se vê se levantando contra a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Mas mesmo que tudo isso se levante,
mesmo que tudo isso nos torne muitas vezes a nossa vida um pouco mais difícil, o Senhor Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando perseguidos por amor de mim, porque vocês terão um grande galardão. E os discípulos, o que é interessante, a Bíblia vai dizer que eles se alegravam quando passavam por perseguições, principalmente quando eles reconheciam que a perseguição era por causa deles seguirem a Jesus. Lembra de Tiago? Tiago capítulo 1, Tiago é o irmão de Jesus que escreve a igreja. Ele fala um texto que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Ele diz: alegrei-vos ao passar por muitas provações, porque é estas provações, ele diz, que vai produzir em vocês paciência, que vai produzir em vocês a perseverança de continuar, e esta paciência, essa perseverança vai manter viva a esperança de estarmos com Cristo e então vivermos aquilo que Jesus Cristo prometeu, para que um dia pudéssemos estar eternamente com Ele. A salvação, ela não é apenas dos nossos pecados dessa vida cotidiana. A salvação de Cristo, ela começa no nosso espírito, na nossa alma. A Bíblia diz que ela vai passando pelo nosso corpo, Deus vai mudando, vai transformando, e um dia, até mesmo esse corpo, ele vai ser o quê? Renovado. A salvação se completará, vai se tornar na natureza Deus. A salvação de Deus, o que Jesus Cristo fez na cruz, vai muito mais além do que nós muitas vezes entendemos. A salvação que Deus tem é um processo de regeneração de tudo aquilo que o pecado influenciou, para que pudéssemos, ou que poderemos um dia viver o grande projeto de Deus, de viver em comunhão com o homem. E o apóstolo Paulo entendia que mesmo enquanto estava passando estas provações, ele sabia que era porque ele tinha um chamado de alertar muitas pessoas, de que muitas vezes deixam ser levadas por essas dificuldades, vivem a vida de qualquer maneira e estão correndo risco de viver uma vida que a gente precisa entender, que muitas vezes a gente confunde com vida eterna. Vida eterna não é a eternidade com Deus. Vida eterna é o que Deus tem para nos dar e já começa aqui hoje. Não vai ser o que vamos receber depois. Ele diz: quem crê já tem a vida eterna. O que é a vida eterna? Vida eterna é uma vida de conhecimento, de que podemos ter relacionamento com Deus aqui, hoje e agora. A vida eterna é a importância de conhecer Jesus como nosso Salvador, um relacionamento com o Pai, e através desse relacionamento estamos sendo transformados, regenerados à imagem do Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar aptos para vivermos eternamente com Ele, para vivermos para sempre com Ele. Por isso que o nosso texto bíblico vai mostrar aqui dessa lição, de que o apóstolo Paulo, mesmo recebendo uma palavra de que ele passaria dificuldades pelos próximos dias, meus irmãos, muitas pessoas, e até aqui o texto vai mostrar que a igreja, quando ouviu a palavra de Deus, uma profecia em que um irmão se levanta e entrega uma profecia e diz: Paulo, você vai para Jerusalém, lá você vai ser preso, você vai sofrer. E o apóstolo Paulo recebeu aquela palavra e não temeu. E muitas pessoas dizem: como que ele não temeu? Porque ele já tinha uma vida de sofrimento por amor do evangelho. Na verdade, o Senhor estava apenas o alertando para que ele já soubesse o que estaria acontecendo ali na frente, mas ele sempre estava atento ao que Deus ia fazer. E aqui no nosso texto clássico da base da leitura, que é Atos 21, do 7 ao 15, quando Paulo ouve essas palavras, no versículo 12 em diante, ele vai dizer assim: e ouvindo isto, a igreja diz assim: rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Quem está escrevendo aqui, que está falando no plural, é o apóstolo Lucas. Lucas, que andava junto com o apóstolo Paulo, ele diz: olha, nós rogamos ao apóstolo Paulo, não vá para Jerusalém, porque quando você chegar lá, você vai ser preso, você vai sofrer, e até mesmo vai ser levado à morte. E o apóstolo Paulo diz: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, até me deixando triste, porque vocês estão chorando por mim? Porque eu
estou pronto, não só para ser ligado, ele disse, não só para ser amarrado, para estar preso, mas ainda até mesmo morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus, se for necessário. Ele disse, o Senhor Jesus já morreu por mim. Ele diz, a minha vida eu entrego toda ao Senhor, por amor daquilo que Ele tem para mim. Ele disse assim, como não podíamos convencê-lo, disse Lucas, então nos aquietamos, orando e dizendo a Ele, faça-se então a vontade do Senhor. A igreja reconheceu que o apóstolo Paulo era alguém que estava guiado pelo Espírito, e ele disse, então nós vamos orar para que a vontade de Deus se cumpra, para que se cumpra aquilo que é melhor para o Senhor. E aí Lucas diz, depois de alguns dias, havendo feito todos os preparos, fomos para Jerusalém. Quando nós falamos sobre vida ou morte, viver ou morrer, é uma conversa que todos nós, quando falamos de morte, mudamos o semblante. Até mesmo quando falamos de um parente nosso que está no hospital, até mesmo em Covid, entubado, nós temos a esperança de que ele vai sair de lá. Mas se chega um médico e diz, olha, não vai sobreviver, vai morrer. Você está com uma enfermidade de morte. Nós entramos em choque. Sabe por quê? Porque nós não nos preparamos para algo que é inevitável. Todos nós um dia vamos morrer. Todos nós, se Jesus Cristo não voltar, daqui 20, 30, 40, 50 anos, uns mais cedos, outros mais tardes. Como diz aquele pastor, nós não sabemos qual é o nosso número na fila, mas todos nós estamos numa fila, sabemos que um dia vai ser chamada a nossa senha. O grande problema é o quê? Nem sempre estamos preparados para a nossa senha ser chamada. Mas entendemos que vamos ser chamados, e o apóstolo Paulo, a resposta dele foi essa, pastor. Eu sei que um dia vou ser chamado. E eu estou pronto, independente se seja lá em Jerusalém ou onde seja, nós precisamos entender que devemos estar prontos com o Senhor Jesus, se formos chamados hoje ou amanhã, para termos o nosso encontro com o Senhor. E claro que Deus já preparou o apóstolo Paulo desde o início do seu ministério. Porque foi o que Deus disse a Ananias, como eu falei, quando chamou ele. Isso está registrado no livro de Lucas, quer dizer, Atos, coloca aí para nós, livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Quando o Senhor fala com Ananias, e Ananias vai orar por Saulo, Deus disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, dos filhos de Israel, e lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo já foi inteirado de que a vida dele seria uma vida honrosa. Ele levaria o nome do Senhor aonde muitos não conseguiriam, a reis, levaria aos gentios, os filhos de Israel. O Senhor usaria ele grandemente, mas não seria uma caminhada fácil. Desde o princípio, nas primeiras cidades em que ele já foi perseguido. As pessoas já o tentaram apedrejar, mas ele sabia que a vontade de Deus era que onde ele estivesse, olha só que interessante, mesmo em prisões, mesmo sendo apedrejado, ele aproveitava a oportunidade para falar do amor de Deus. Muitas vezes nós passamos dificuldade, às vezes até na rua, aconteceu alguma coisa no trânsito, bateram no nosso carro. Pensa num momento muito bom para darmos um exemplo para aquela pessoa de como um cristão se comporta. Em vez de sair do carro, olha o que aconteceu, meu Deus, você sai do carro com toda a paciência, conversar com aquela pessoa, está todo mundo bem? O que aconteceu? Não se preocupe. Ao você sair comportado, porque você é uma pessoa controlada pelo Espírito, você não é uma pessoa agitada, você tem os frutos do Espírito na sua vida, mansidão, autocontrole, temperamento. Essa pessoa vai dizer, olha, se fosse qualquer outro que tivesse batido no meu carro, meu Deus, eu acho que já saía querendo me bater. Por que você é assim diferente?
Isso não, eu estou dando um pequeno exemplo do trânsito de carro, mas em todo lugar, ao nos comportarmos, surge a oportunidade de falarmos: não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. É Deus na minha vida que me dá este comportamento, esta maneira de viver, e aí estamos prontos muitas vezes até para sofrermos. Os açoites, muitas vezes na nossa vida, não é na prisão como o apóstolo Paulo. Às vezes os nossos açoites são da nossa família, dos nossos amigos. Você se converteu, não acredito que você está indo naquela igreja, não acredito que você... Meus irmãos, nós sofremos chicoteadas o tempo todo, mas como nós reagimos, como nós nos comportamos? O apóstolo Paulo, ao receber essa profecia de Ágabo, de que ele seria amarrado, de que ele sofreria, ele teve o discernimento do Senhor, de que o Senhor estava apenas o alertando do que aconteceria, mas que ele estava pronto para ir fazer a vontade do Senhor. Os irmãos reconheceram, oraram por ele, ele saiu dali e continuou. Note que a nossa revista e o texto vai dizer que ele saiu dali e foi para outra cidade. Ele não foi direto para Jerusalém, ele tinha cidades para passar, ele tinha lugares para visitar, ele continuou na sua obra. E o que é interessante, a notícia cresceu, correu. Quando ele chega na próxima cidade, em Mileto, a Bíblia vai dizer que os irmãos de lá já estavam todos preocupados. Já falaram com ele: Paulo, não vá lá para Jerusalém, porque essas coisas vão acontecer, sabe? Mas a Bíblia vai dizer que os irmãos daquela cidade se encontraram e oraram por ele, na beira da praia, onde ele esteve com eles. Dobraram os joelhos e começaram a orar. E aí o Espírito Santo consolou o apóstolo Paulo, preparando-o para enfrentar aquele momento em que ele estava vendo alguns irmãos, que provavelmente na grande maioria, ele tinha ganhado para Jesus, e que talvez nunca mais os veria. Era uma despedida, mas mesmo naquele momento de despedida, eles estavam orando, eles estavam em comunhão, e o apóstolo Paulo então parte daquela cidade, vai passar em Cesareia de Filipe. Esta cidade, ele tem ali um encontro com o irmão Filipe, que era um dos diáconos que estava em Jerusalém, quando foram separados os diáconos, cheio do Espírito, e saiu fazendo um grande trabalho de evangelismo em Samaria e em tantos outros lugares. E a Bíblia diz que ele fez um grande trabalho, e ele estava nessa cidade de Cesareia, e na sua casa o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo foi aconchegado ali, hospedado, quero dizer, e a Bíblia vai dizer que a casa de Filipe era uma casa espiritual, um lugar onde o apóstolo Paulo se sentiu em casa. As suas 4 filhas eram profetisas, conhecido como alguém que falava em nome do Senhor, e ali o apóstolo Paulo passa alguns dias, e ele sente o seu coração convicto de que ele poderia continuar a viagem, porque ele sabia que a missão dele estava cumprida, o que ele tinha feito até então, sabe? Mais tarde nós vamos ver os textos que ele escreve quando ele está na cadeia, que ele diz: combati o bom combate, eu sei que eu completei a minha carreira, eu estou passando nessa cidade, eu estou vendo tantas pessoas que estão sendo abençoadas, tantas pessoas que estão dando sequências. Ele diz: eu sei que é fruto do trabalho que eu comecei. Sabe, é muito bom e maravilhoso quando nós vemos pessoas que nós ajudamos a ter um encontro com Jesus, agora ajudando outras pessoas a ter um encontro com Jesus. É satisfação que nós temos no nosso coração, e o apóstolo Paulo tinha esse entendimento de tudo que ele tinha feito, da grande obra que o Senhor fez por meio da vida dele, e ele não tinha medo de ir para Jerusalém. Nós vamos ver Jesus, quando ele vai falar para os discípulos: olha, eu vou ser entregue na mão dos romanos, eles vão me bater, vão fazer grandes coisas. O apóstolo Pedro disse: não, Jesus, nós não vamos deixar isso. Jesus disse para Pedro: apartai de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro estava sendo um inimigo daquilo que era o que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele disse: eu estou indo porque esta é a vontade de meu Pai. Foi para isso que ele me enviou. Passou dificuldade, passou. A Bíblia diz que ele sofreu angústia de até mesmo suar gotas de sangue, sabendo o que iria enfrentar, mas nem por isso
ele voltou atrás. Como ovelha muda, não reclamou. Ele foi levado até o fim, enfrentou todas as coisas, porque, como diz o escritor aos Hebreus, ele sabia do gozo que teria por meio de todo aquele sofrimento. O apóstolo Paulo é alguém que escreve, e o apóstolo Pedro também, que o sofrimento gera uma alegria que muitas vezes muitas pessoas não conseguem entender. E o apóstolo Paulo até compara como a mãe que está para dar à luz. Ela tem dores na hora do parto, mas quando ela vê aquela criança, ela esquece de todas as dores que aconteceu por causa do fruto daquele trabalho. Alguns psicólogos até dizem que muitas das razões do porquê hoje em dia as pessoas não dão valor quando recebe muitos presentes e muitas coisas dos seus pais, muitas crianças, jovem e adolescente, é porque recebe de mão dada e não reconhece o trabalho penoso que foi do pai ou da mãe, a dificuldade que foi para ganhar alguma coisa, e aí ele ganha às vezes uma coisa nova, na outra semana está no chão, jogado para tudo que é lado. Sabe, quando trabalhamos penosamente, aquele trabalho, nós temos um gozo pelas coisas que estão acontecendo, e isso também é na casa do Senhor, quando nós vemos que a dificuldade, às vezes, de levarmos uma pessoa ao Evangelho, a reconhecer a missão que Deus tem na vida dela, nós temos alegria, quando nós vemos aquilo que Deus tem para fazer na vida das pessoas, e aí nós precisamos mais de Deus na nossa vida e entender o que? A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor. Tem pessoas que têm medo pelas coisas que vão acontecer, medo pelas coisas que ainda temos que enfrentar. Tem um livro que existe já em português, da editora Vida, um livro muito interessante para nós ler, principalmente nesses dias em que estamos passando, que são uns dias de incerteza, não sabemos o que vai acontecer mais. O livro é 30 Dias para Viver, de um pastor americano que descobriu que estava com câncer, e o médico disse: você tem apenas 30 dias no máximo, e não sei se você sobrevive. Ele chamou a sua esposa e disse: como vamos escolher passar os últimos dias 30 juntos, os últimos 30 dias juntos? Chorando porque o médico disse que eu não vou sobreviver, ou como vai ser? E eles então tomaram uma decisão de viver cada dia como se não tivesse amanhã. Ele disse: não como se eu tivesse 30 dias, como que eu não tenho mais nenhum dia, e cada dia buscar viver da melhor maneira, amar as pessoas mais, mudar a maneira como que eu tenho que viver. E a Bíblia diz que essa deve ser o que? A nossa maneira de viver. O dia de amanhã não nos pertence, basta cada dia o Senhor, mas precisamos viver da melhor maneira cada dia. O apóstolo Paulo vivia dessa maneira. Esse pastor, depois você pode comprar o livro, você vai ver, o Senhor o curou, ele passou por toda a quimioterapia. Hoje ele dirige uma igreja conhecida como uma mega church, uma igreja que tem mais de 5.000 membros. O Senhor fez grandes coisas através do seu testemunho, e ele disse que aqueles 30 dias mudaram a maneira de ele viver até hoje. Ele disse tão diferente, que ele disse que tem um momento antes e um momento depois. Ele disse, ele já era um pastor, mas ele diz, mudou a minha perspectiva de vida. O apóstolo Paulo, o nosso tópico vai dizer, ele teve coragem para enfrentar a morte e as ameaças, porque ele sabia do Espírito que ele tinha recebido de Deus. Claro, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo que havemos de enfrentar, mas a Bíblia diz que a morte já foi vencida por Jesus. A morte não é o fim. Sabe, a morte é uma realidade da consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o apóstolo Paulo teve a revelação de nos falar, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Esta vida, ele não estava falando apenas da vida de 60, 80, 90 anos. Ele estava falando, a vida é um dom que Deus nos dá para vivermos eternamente com Ele. Por alguns anos aqui, mas o perdão dos pecados não é apenas para podermos viver entre os irmãos. O perdão de pecado é aquilo que Isaías diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus é um Deus que vive fora do tempo. Deus criou o tempo para nós. O salmista diz, de eternidade a eternidade. Ele separou dois tempos,
existia o tempo sem tempo, antes de existir o tempo, e vai ter um novo momento em que não vai haver mais tempo, em que não vai haver mais dia nem noite, vai ser para sempre estarmos com o Senhor. E ele diz, o perdão de pecados, o que Deus tem para nós, o Espírito que Ele vem nos dar, é de entendermos que poderemos estar eternamente com Ele. E este entendimento deve nos encorajar, por meio do Espírito Santo, a enfrentarmos as dificuldades da vida. A coragem do apóstolo Paulo, ela era lhe dada pelo Espírito que ele recebeu na sua vida. E este Espírito é o mesmo Espírito que nós temos na nossa vida. A Bíblia diz que a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E aqueles que são filhos recebem o selo, a marca, e o Espírito vem estar em nós. Ele chora por nós com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda, Ele nos molda. O apóstolo Paulo aqui, a revista vai dizer, ele não tinha sua vida como alguém que andava sofrendo por causa do seu ministério, mas ele tinha o Espírito Santo que lhes dava a revelação. Não era porque ele era alguém especial, a própria lição vai dizer, não, mas ele tinha esse entendimento pelo Espírito que estava nele, e então lhe dava coragem e a ousadia de dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Por quê? Porque eu sei que a minha vida eu entreguei a ti. É o que ele disse em Romanos capítulo 12. Meus irmãos, o nosso culto é serviço. É o que nós fazemos para Deus. Tem gente que pensa que culto é as 2 horas que nós passamos aqui na IBD ou no domingo. Culto é a nossa vida. Tudo o que fazemos para Deus é um culto, é um serviço. Por isso que ele diz que o vosso culto, que o vosso sacrifício seja o quê? Inteiro. Entregue toda a sua vida ao Senhor e não vos conforme com este mundo, com o que o mundo tenta fazer para você, mas deixe que a palavra de Deus transforme o seu entendimento, transforme a sua vida, a ponto de você entender que a vontade dEle pode não parecer com aquilo que as pessoas esperam, pode ser até de sofrimento, mas é boa, perfeita e agradável a Deus. Pastor Aqui Moabes. que está o segredo. Pastor Moabes, Sim, uma boa colocação que o senhor colocou aí é sobre esse versículo, né, que Paulo fala sobre transformar a mente. Tudo começa pela mente, e não é a psiquiatria, a psicologia que está ensinando. Paulo já falava disso. Então, eu digo que a escola dominical, irmãos, é um instrumento poderoso para trazer para os crentes, e até para aqueles que não são crentes, como a pessoa deve viver uma vida com Deus. Paulo deu um exemplo para nós maravilhoso. Paulo, com Ananias, Deus mostrou para ele a visão, só que não ficou só naquela visão. Cada dia o Senhor revelava para Paulo aquilo que ele deveria fazer. Eu quero trazer essa reflexão rápida, que o pastor Moabes colocou, esse testemunho desse pastor americano, dessa transformação na vida dele, eu pego para o exemplo para nós nesta manhã, irmãos. Os irmãos estão em casa aqui. Nós não podemos, pastor Moabes, achar que já estamos com a nossa bagagem prontinha, né? A nossa mobília pronta para mudar de país, e sem saber que Deus temos aquilo que o senhor disse esses dias atrás. Eu achei muito interessante, porque a Bíblia, as pessoas falam que a Bíblia é um mapa. Não, a Bíblia é uma bússola que nos mostra uma direção. A Bíblia, no próximo trimestre, né, pastor, nós vamos estudar sobre a palavra de Deus. Então, irmãos amados, se você tem 40, 50, 100 anos de idade, eu vou fazer 50 ano que vem, né? Nem parece, né? Mas é cuiabano esse mesmo. Não tem nem cabelo branco, fica até com vergonha do pastor Moabes. Não pinto não, viu? Não pinto. Mas, irmãos, é o seguinte, poxa vida, vamos lá, meus irmãos. 2022, irmão Isaías, irmãos, que tem mais idade do que eu, vamos transformar o nosso entendimento para aquilo que Deus tem para nós. Deus pode nos trazer uma obra maravilhosa, gigantesca. Não, eu já fiz minha parte na obra, eu tenho 40 anos, sou um pastor, 40 anos, eu dirigi mais de 20 igrejas, para mim agora está bom, agora eu vou só cultuar, cooperar com o pastor Edivaldo. Não que é ruim cooperar com o pastor, é uma maravilha, né? Que nós estamos fazendo. Mas, irmão,
vamos pegar o exemplo de Paulo, vamos ter apenas o norte e vamos transformar o nosso ministério. Meu ministério foi transformado, pastor, viu, pastor? Aqui na igreja. Amém. Aqui na igreja foi transformado. Irmãos, por que não transformar mais o ano que vem? Não é para o pior não, para melhor, irmãos. Vamos melhorar. Lúcio, vamos melhorar, Lúcio, não é? Não é? Podemos melhorar, irmãos? Podemos melhorar? Irmão, eu só dou testemunho. Daqui um ano você está pregando, você está ensinando. Vamos transformar aquilo que Deus deu para nós, que é o seu reino na terra. Amém. Obrigado, pastor. Entendermos a importância de estarmos encorajados pelo Espírito. Deus, a Bíblia não diz que Deus chama os capacitados. Deus capacita os chamados. Deus não chama apenas pessoas qualificadas. Ele qualifica as pessoas. E muitas vezes a qualificação, o chamado de Deus na nossa vida, não vai ser como o apóstolo Paulo, para sair pelos ribeirinhos em todo lugar. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa que nós conquistamos, claro que por meio da palavra, o Espírito Santo que nos usa, é o Espírito que convence, mas olha só, Deus poderia usar qualquer meio. Deus poderia fazer um milagre como Ele fez no princípio, haja luz. Ele dizia, todos são salvos, e todos poderiam ser salvos, porque Ele é Deus. Mas Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, aquilo que anjos gostariam de revelar o conhecimento de Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. Ele escolheu eu e você. E aí nós precisamos buscar, como o apóstolo Paulo, em Deus, saber como vamos enfrentar as coisas do dia a dia, porque muitas vezes, enquanto nós enfrentamos as dificuldades do dia a dia, que estamos dando testemunho, que as pessoas estão olhando para nós. E a nossa lição diz que o apóstolo Paulo, ele aprendeu com a serenidade do Espírito Santo a tomar decisões. A nossa vida é feita de decisão. Você está hoje aqui porque você decidiu levantar e estar aqui. Você está vivendo o que está vivendo hoje por algumas escolhas que você fez. E a grande verdade é, o que nós temos no ano de 2002 para nós vai depender das nossas decisões e das escolhas de como nós vamos esperar viver. Agora tem uma coisa, como você toma decisão? A palavra decisão, ela é feita de duas palavras. A segunda palavra, só vou entrar na segunda metade da palavra cisão. Decisão, cisar, é do grego cortar. Quando eu tomo uma decisão, eu faço um corte. Eu digo, isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero. O grande problema é que as pessoas ficam um pé lá, um pé aqui. Hoje fazem uma coisa, amanhã fazem outra. Por quê? Porque não entenderam os 3 princípios de tomar decisão para que possamos viver tudo que Deus tem na nossa vida. Primeira coisa, sempre que vamos tomar decisão, precisamos orar. Vocês já viram que hoje em dia as pessoas estão tomando decisões que vai afetar o resto da sua vida de qualquer maneira? Tem gente que sai na rua e volta para casa com um carro, fez um negócio na casa, a mulher nem sabe, vendeu a casa, sabe? Meus irmãos, antes de tomar qualquer decisão, precisamos orar. Buscar do Senhor a direção, sabe? Qualquer decisãozinha, às vezes depois passamos anos pagando consequência. Eu me lembro aqui agora, alguns anos atrás, quando estávamos nos Estados Unidos, um irmão da igreja presbítero disse, você não quer ser um avaliador para mim comprar uma caminhonete? Eu disse, um irmão trabalha, tem uma empresa de cortar grama e tal, mas ele chegou há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, não tem um crédito muito bom. Não tem problema, eu vou assinar lá você, o meu crédito é bom. $48 mil só que ele vai comprar uma caminhonete. Pagou 3 prestações, voltou para o Brasil e deixou o carro lá. Eu já tinha meu carro. Olha só, tomei uma decisão rápida sem orar, sem buscar do Senhor. Paguei uma consequência depois de uma prestação de 6 anos de algo que eu não precisava. Eu tinha possibilidade de pagar, mas deixei de ter aquele dinheiro para aplicar em outras coisas, porque tomei uma decisão sem pensar. Então a gente precisa o quê? Orar e analisar. O apóstolo Paulo, ele analisava as coisas, meus irmãos. Analisar o quê? É colocar as coisas diante da situação e pensar, analisar o que temos para 2022, o que podemos mudar, e aí pedir do Senhor algo que é importante, paciência, na hora de tomarmos decisão. Porque a Bíblia diz que a paciência gera em nós perseverança e nos dá uma esperança de uma vida melhor. O apóstolo Paulo sabia que chegar em Jerusalém
teria dificuldades. E sabe o que é interessante? Olha só. Naquele tempo, estamos falando quase 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que todas as pessoas já sabiam que Paulo estava vindo para lá. Imagine, meus irmãos, na época que não existia mídia social. A Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, as pessoas já estão num burburinho, que o apóstolo Paulo está ali, de todo o trabalho que ele tinha feito, e era também a festa dos Pentecostes. Como aconteceu no início da igreja, as pessoas da região, elas vinham para Jerusalém para celebrar essa festa. Tanto aqueles filhos de judeu, como os prosélitos, aqueles que se tornaram judaizantes e que seguiam as tradições, eles vinham para ali. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo se depara com oponentes à obra de Deus. Porque quando Paulo chega em Jerusalém, ele sabia do que Deus tinha falado que aconteceria. Mas a primeira coisa que Paulo faz é ele vai à igreja central em Jerusalém e ele vai falar aos discípulos tudo aquilo que Deus tinha feito nas suas viagens. Ele diz: olha, muitas vidas de muitas pessoas foram mudadas, muitas cidades o evangelho chegou, e aonde o evangelho chega, o evangelho vai gerando transformação. Talvez foi apenas uma pessoa que foi conquistada numa cidade, mas aquela pessoa pode levar a verdade do evangelho e fazer grandes coisas. As pessoas ouviram o apóstolo Paulo de tudo que Deus tinha feito no meio dos gentios. Isso está registrado no capítulo 21, versículo 19, a sequência do texto que nós lemos lá, de quando ele vai chegando em Jerusalém. E aí as pessoas glorificaram a Deus pelas maravilhas que Deus tinha feito por intermédio do seu servo. E não muito diferente do que aconteceu com Neemias, com tantos outros. Quando nós começamos a viver as coisas de Deus, pode ter certeza, na sua família, aonde quer que você está, vai se levantar pessoas dizendo: desce daí do muro, para de fazer o que você está fazendo. Por que você começou a mudar a sua vida, sabe? Até mesmo às vezes quando você começa a tomar uma posição de cuidar da sua saúde, mudança de alimento, mudança de hábito, porque você quer viver uma vida mais longa, mais saudável, sempre vai ter aqueles críticos. Mas você precisa estar focado e entendendo que a direção do Senhor é algo que Ele tem lá na frente para você. Os judeus se levantaram e começaram um burburinho com falsos testemunhos contra aquilo que o apóstolo Paulo fazia, dizendo que ele era alguém que blasfemava contra a lei de Deus. E o apóstolo Paulo falava e demonstrava o quanto ele queria abrir os olhos daqueles que estavam cegos pela religiosidade e não entendendo que Jesus Cristo era a revelação de Deus, o Messias que veio abrir os olhos deles, trazer eles de volta a Deus, e que o sacrifício que ele fez era para pagar pelos pecados deles, para que eles não vivessem mais de fazer promessas, de fazer isso, aquilo, e nunca ter uma mudança na vida deles, mas deixar que o Espírito de Deus viesse dar a eles a vitória. Porque tem um grande problema, que muitas vezes nós vivemos, muitas vezes na igreja, com o mesmo entendimento que aquelas pessoas tinham. Não, um dia Deus vai dar, um dia nós vamos ter, como Deus disse, através de Jesus para Marta e Maria: Marta e Maria, onde está o seu irmão? Vocês creem que Deus pode ressuscitar? Ele diz: não, eu sei, no último dia. Jesus diz: não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não vou ser. A sua vida pode ser mudada hoje, basta da sua decisão. Porque Deus, a Bíblia diz, Ele é o Deus que nos dá a vitória. Ele não é o Deus que vai nos dar a vitória. Olha o que disse o apóstolo Paulo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, contra todas as coisas que se levantam na nossa vida. Nós precisamos entender, muitas vezes vão se levantar perseguições, vão levantar acusações, pessoas vão falar, mas nós não vivemos preocupados com o que estão falando de nós. Agora tem uma coisa: se o que estão falando de nós é porque não estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus tem, aí deveríamos nos preocupar com o que falam de nós. Mas quando falam na forma de calúnia, nós não temos que nos preocupar, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que estamos servindo ao Senhor e que seguimos a lei de Deus. Porque o grande perigo
das calúnias, é o que acontece aqui, é a maneira como eles vão tratar Paulo, a maneira como Jesus foi tratado, a maneira como muitas das pessoas que seguem a Deus foram tratados, porque as pessoas às vezes não entendem. Mesmo que depois você saia e diga, não, na verdade foi só na hora da raiva que eu quis falar. Aí o grande perigo de muitas vezes nós não controlarmos as nossas palavras, na hora em que estamos enfurecidos pelo momento e falamos, e não medimos as nossas palavras. Porque os irmãos sabem que quando falamos alguma coisa, calúnia é como aquela expressão que os irmãos talvez já devem ter ouvido, aquela metáfora falada é a mesma coisa que você pegar um travesseiro de pena, subir na torre mais alta, bater as penas, lançar pelas ruas da cidade e depois tentar catá-las de volta. Você pode até conseguir pegar muitas, mas muitas vão ser levadas, e assim são as calúnias. Quando você fala de alguém, quando você fala mal, você nunca mais consegue trazer de volta. E aí a vida do apóstolo Paulo, ele serviu a sua vida toda ao Senhor, mas aquelas pessoas que eram judaizantes começaram a falar mal dele, e saiu por toda a cidade o burburinho de que o apóstolo Paulo era alguém que se levantava contra as leis de Deus, contra Moisés. E aí os líderes da igreja disseram para ele, olha, uma maneira de você convencer essas pessoas que você não é alguém que abandonou a lei de Deus, na verdade você está querendo abrir os olhos dele para a distorção que eles têm feito, é você ir ao templo e cumprir um voto, junto com algumas pessoas que vão fazer o voto de Nazireu. Nazireu era um voto de separação, como um voto que muitas vezes nós fizemos de uma campanha para buscar mais o Senhor, que as pessoas faziam um voto. Tinha o voto de Nazireu por vida toda, como foi o voto de Sansão, como foi o voto de outras pessoas, mas o voto de Nazireu poderia ser um voto por tempo. As pessoas fariam um voto, e um dos símbolos era que eles rapariam a sua cabeça, e daí então, dali em diante, não mais tocariam nos seus cabelos, mas para começar o seu voto, eles rapavam a cabeça, e depois não rapavam mais, se afastariam de bebidas e de tantas outras coisas, e essas pessoas pagavam o voto ao sacerdote, ao templo, para mostrar que eles estavam buscando se aproximar mais de Deus e seguir a lei de Deus. E eles falaram, apóstolo Paulo, seria bom você fazer isso. E quando o apóstolo Paulo vai com essas pessoas ao templo para fazer esse voto, a Bíblia diz que então muitas pessoas começaram um burburinho, a ponto de quase que ele já ser pego, levado para fora do templo e apedrejado naquele momento. E a Bíblia então vai dizer, e aqui está na revista, que chegou este burburinho e quase que começando o linchamento, a notícia chegou a um comandante chamado Cláudio Lísia. E ele então vai, tira o apóstolo Paulo do meio daquele tumulto, e ele leva o apóstolo Paulo para onde? Para a Torre Antônia. Se alguém já foi em Jerusalém, você vai ver que essa Torre Antônia fica logo ao lado do pátio do templo. É o mesmo lugar aonde Jesus Cristo foi levado, aonde ele seria sentenciado, para não ficar no meio do povo, para não gerar aquele tumulto. Eles tinham esse local aonde eles interrogavam, mas a Torre Antônia, dominada pelos romanos, era o lugar aonde eles faziam as interrogações de todo criminal, de toda pessoa que tinha cometido algum crime, algo contra Roma. Então, antes de ser questionado, tinha uma tradição de botar a pessoa no palanque e ser chicoteado. Sofria muito antes de ser questionado. E a Bíblia vai dizer que Paulo, sofrendo, cheio de sangue, ele então é questionado, e ele então vai naquele momento dizer que ele era um cidadão romano, porque senão ele até seria levado quase que à morte, porque eles já estavam pensando, que a nossa revista vai dizer, e o livro de Paulo, quer dizer, o livro de Atos vai registrar, que eles estavam confundindo Paulo com muitas daquelas pessoas que se levantavam contra Roma, que tentavam fazer sediação, divisão no meio do povo. E aí o apóstolo Paulo toma posição, diz que ele era um cidadão romano, e aí esse comandante reconhece, quando Paulo começa a dar o seu depoimento, de que ele era uma pessoa culta, porque o seu grego era polido, o seu latim era de uma maneira diferente dos outros. Mas o apóstolo Paulo, ele já sabia do que ele passaria, das suas dificuldades,
Porque olha o que ele disse ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele disse assim: olha, eu quero dizer para você, Timóteo, que todos aqueles que escolhem viver uma vida pia, uma vida de devoção ao Senhor Jesus Cristo, padecerão perseguições. E ele sabia que essa perseguição não era apenas contra ele, mas era contra o que ele representava. Os irmãos já notaram que a grande questão de muitas pessoas de querer tirar o símbolo da cruz e tantas outras coisas é porque eles têm um problema com a pessoa de Jesus? E sabe por que deste problema? É porque Jesus Cristo certa vez disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Jesus Cristo é verdadeiramente tudo o que ele disse ser, eu preciso tomar uma decisão de que tipo de vida eu vou viver, e reconhecer que se eu não passar e não reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador, um dia eu vou ter que enfrentar Ele não mais como meu Salvador, mas como um juiz na presença de Deus, e dizer: olha, eu sabia, mas a minha decisão foi rejeitar e não aceitar. Por isso que essas pessoas se levantam contra Jesus, porque eles não querem entender que um dia terão que enfrentar o Senhor. E se eu não aceito Jesus, e toda vez que eu vejo uma cruz, a cruz é o maior símbolo do cristianismo, o símbolo do amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos amor, mas quando Deus olha para a cruz, Ele veja o ódio, a separação, a divisão, o pecado. Porque quando Deus olha para a cruz, Ele vê o que levou o seu filho para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos aquele que tomou o nosso lugar, para que nós não viéssemos morrer. E todas as vezes que nós vemos uma cruz em algum prédio, na frente de alguma igreja, as pessoas devem e precisam chegar ao entendimento de que aquela cruz era para mim, de que os meus pecados que levaram Jesus para esta situação, este momento, e Ele tomou meu lugar. E aí Jesus Cristo disse: aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo. Uma coisa que a nossa sociedade não quer fazer hoje em dia. Ninguém quer negar a si mesmo, todo mundo quer colocar-se em evidência. E o apóstolo Paulo enfrenta essa situação porque ele disse: eu sei que não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que Ele tem me dado, eu estou pronto para enfrentar essa dificuldade de morte. Eu estou pronto para passar por todos esses caminhos, porque para mim o viver é Cristo. A vida que aqui eu vivo eu não tenho por preciosa, senão para que Cristo seja conhecido. Por isso que o apóstolo Paulo tinha esta coragem de enfrentar a morte, porque ele sabia que tinha uma gloriosa esperança. Já entrando na próxima lição, para dar uma sequência, ele disse assim: ó, eu sei que eu combati o bom combate, eu sei que a minha carreira eu fui até o fim, mas eu também sei que me aguarda uma coroa que há de ser entregue. E ele diz: e não só a mim, mas a todos aqueles que amam o Senhor e que escolhem seguir a vida por amor ao Senhor. E olha o que ele disse à igreja de Tessalonicenses: não durmamos então como os demais, não vivamos de qualquer maneira, mas vigiamos, sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, se embebedam-se de noite, vivem uma vida de qualquer maneira. A Bíblia diz que já estamos vivendo os últimos dias, a noite se finda, Jesus está para vir, mas ele diz: mas nós não somos da noite, nós não somos da vida, nós somos da luz. Ele diz: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo o capacete da esperança, da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, quer vivamos juntamente com Ele,
estaremos sempre com Ele, se com Ele tomarmos essa decisão. E Ele diz: por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também eu faço, alertando as pessoas que o dia está próximo. Quando a Bíblia fala de que o dia está próximo, e muitas vezes essa lição aqui, a última lição, vai falar de estarmos alerta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós não entendemos essa palavra logo. Quando a Bíblia diz logo, não é de tempo, amanhã, daqui a pouco, não, é de eminência. Ele pode voltar para qualquer um, a qualquer momento, e quando Ele voltar, não vai ter tempo de se preparar. É no sentido, olha, de você tem que estar se preparando, porque quando chegar o clamor, não vai ter tempo de ir comprar azeite, não vai ter tempo de buscar e querer se preparar a sua vida. Você já deve estar a todo tempo, como disse o apóstolo Paulo, se preparando para o encontro, se preparando para o casamento, cuidando da sua vida. A nossa lição diz assim, não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e às tribulações que vivemos na terra. Por causa das muitas dificuldades, muitas pessoas esquecem o que Deus tem preparado para nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se vivemos apenas para as coisas nessa vida, somos os mais indignos. Somos pessoas como aquelas que só pensam no aqui e agora. Mas Deus tem muito mais para nos dar, além do aqui e agora. Por isso que muitas vezes não nos entregamos totalmente. A lição vai dizer: o apóstolo Paulo entregou a sua vida por completo, porque ele tinha esse entendimento do que Deus tinha e do que Deus tem preparado para as nossas vidas. Por isso que ele manteve firme, não abandonou. E a lição aqui vai dizer, olha, ele acabou a carreira, mas não perdeu a fé. Ele guardou a fé. A fé é o que? É a crença naquilo que nós entendemos. Tem muita gente perdendo a confiança nas palavras do Senhor, naquilo que Deus diz. Por isso que a nossa próxima lição, que vai iniciar a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos falar sobre a inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus, a importância de confiarmos nas promessas, nas profecias que Deus tem para nós, e o quanto precisamos aprender e estarmos alertas, atento ao que Deus tem para nós, e sabermos o quê? Que o nosso trabalho para o Senhor, que o nosso trabalho de dedicarmos a nossa vida, que o nosso trabalho muitas vezes de deixarmos de fazer algumas coisas que para muitos parece, por que você deixa de viver isso? Esse é bobo, deixando de viver isso. A Bíblia diz que o quê? É enxergar que este trabalho não é vão. O Senhor tem um grande galardão para dar àqueles que entendem que vale a pena oferecer a sua vida ao Senhor. E aí a lição vai dizer assim: quanto mais ligados nós estamos ao futuro celestial, melhor lidaremos com um presente material. Focamos tanto nas coisas, claro que devemos lutar e buscar para darmos uma melhor vida para os nossos filhos, alcançarmos posições, porque muitas vezes até mesmo nesta luta e nesta caminhada, são as oportunidades que Deus vai nos dando de testemunharmos dele e vivermos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, nós também precisamos entender. Deus não quer que nós vivamos uma vida à mercê, sempre dependendo dos outros. Nós precisamos depender de Deus em tudo, mas a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas nos acompanharão. Mas estas bênçãos não devem ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser um relacionamento com aquele que é o dono da bênção. E quando começamos a focar nessas coisas, nós tiramos o nosso alvo. Por isso que muitas pessoas, Deus não permite ter muitos bens, porque estes bens vai impedir ele de viver a vida que vai dar-lhe a oportunidade de entrar no céu pela porta. Então você está dizendo que a nossa vida, a nossa salvação é garantida pela maneira como nós vivemos. Não, a salvação é um dom daquele que está em Cristo, mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos salvos para vivermos uma vida de boas obras.
A salvação, ela é tríplice. Ela é no momento em que nós estamos em Cristo, é a salvação do nosso espírito, da nossa alma, mas nós temos um processo de salvação, de santificação, para alcançarmos aquele dia em que seremos salvos. Sabe, existem muitas metáforas que podemos dar para a salvação, a esperança que estamos de chegarmos àquele tão esperado momento em que teremos o nosso encontro com o Senhor. Só um exemplo, eu sei que é um exemplo barato para dar, mas o nosso professor do seminário, ele gostava de dizer, ele disse assim: olha, a salvação é como um trem, como um ônibus que está indo na direção esperada, maravilhosa. Nós não teríamos como entrar, mas Jesus comprou a nossa passagem. Ele nos deu a oportunidade de entrarmos nesta embarcação. Esta embarcação vai passando por muitos lugares. Não importa apenas você entrar. O grande perigo é que muitas pessoas até entram, mas no meio do caminho elas saem, elas descem. E esta jornada vai mudando, vai nos transformando o nosso entendimento. O mais importante é mantermos firmes para chegarmos até o fim, para vivermos o que Deus tem para nós. Este é o enredo do livro que eu já comentei aqui há 3 semanas atrás, do livro cristão evangélico mais vendido depois da Bíblia, que é O Peregrino. O livro O Peregrino conta esta jornada de um cristão que quer alcançar este gozo da salvação e sai pelo caminho tentando convencer muitas pessoas, e muitas vezes alguns tentam impedir, mas ele sai dos desembaraços para alcançar a vida que ele tem, porque ele sabe do gozo que lhe espera. E a Bíblia nos diz que nós não podemos o quê? Perder esta esperança. Talvez você, mas desde que eu era criancinha, sempre ouço pregadores dizer que Jesus está voltando. Que Jesus vai voltar amanhã. Sim, Jesus já voltou para muitos. Mas se Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele vai voltar, assim como nós vamos aprender na próxima revista, que vai bater muito na inerrância da palavra de Deus e nas profecias, como elas se cumpriram, que a Bíblia diz assim, olha, que assim como Ele subiu, Ele há de voltar para ter um encontro conosco. E se todas as profecias que foram ditas sobre Jesus, sobre a sua primeira vinda, se cumpriram na íntegra, por que nós vamos duvidar daquela que ainda falta se cumprir, para que Ele se apresente e nós temos o nosso encontro com Deus? Por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses, ele diz: vocês não devem viver como aqueles que não têm esperança. Mas nós que temos esperança, não nos apegamos nas coisas da vida, mas deixamos todo o desembaraço e estejamos prontos para aquele momento em que, num abrir e fechar de olhos, tocará a trombeta. E aí ele diz: os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos. O pastor Samuel Bezerra, ele disse assim: olha, eu espero estar com aqueles que serão salvos, nem que eu cometa o erro de eu não estar naquele dia, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: e nós, o que estivermos vivos, ele achava, a esperança dele é que ele estaria vivo quando Jesus fosse voltar. Ele diz: mas aqueles que estiverem vivos terão também o seu corpo transformado e encontrarão com o Senhor. A nossa lição, a gente não vai bater muito, ela fala também da importância de nós entendermos a doutrina da volta do Senhor Jesus Cristo, como ela se dará em 2 partes. Primeiro, seremos arrebatados para estarmos com o Senhor, o nosso encontro com Ele, enquanto aqui na terra estará passando então nós já vivemos a tribulação. A nossa vida já é uma vida de tribulação, mas a Bíblia diz que vai ter um momento de grande tribulação, conhecida até mesmo como a provação de Jacó. Um momento em que Deus vai dar aprovação para o povo de Israel, aqueles que o quê? Negligenciaram, não aceitaram Jesus Cristo como seu Messias. Eles vão ter então aí um período em que o anticristo vai se levantar, vai implantar o seu reino e passarão por grandes problemas. Mas o apóstolo Paulo, assim como João, assim como Pedro, tiveram a revelação que Deus não nos deixará passar pelo momento do seu derramar do cálice da ira.
a ira de Deus. Aqueles que já aceitaram o seu filho, já passaram por sofrimentos por causa do seu filho, serão levados para estar com ele antes que ele volte, para então, juntamente com todos os seus santos e os seus anjos, possa julgar todas as nações que o rejeitaram, e o povo de Israel, a quem ele fez uma aliança, possa ter a sua última oportunidade de se render ao Senhor, e se cumpra a profecia que está no livro de Zacarias, aonde nos diz que verão e reconhecerão aqueles que o transpassaram, reconhecerão ele descendo sobre os montes das oliveiras, e naquele dia, a Bíblia diz que será um dia em que o grande exército do anticristo vai se levantar contra Israel. Nós já estamos vendo todos os dias as dificuldades que o povo de Israel tem contra todos aqueles povos, mas não será apenas o povo árabe. A Bíblia diz que o reinado do anticristo vai tomar todas as nações contra aqueles que se dizem ser o povo de Deus, e vão se levantar contra eles, e aí a Bíblia diz que eles vão clamar mais uma vez, como clamaram no Egito, como clamaram muitas vezes, e então o Senhor Jesus Cristo voltará junto com os seus santos, e ele então vencerá, dará-se então a batalha do Armagedon. Outra coisa que nós aprendemos, que aqui na IBD você aprende, que muitas vezes muitas pessoas pensam que a batalha do Armagedon é a batalha final, é o final de todas as coisas. Não, a batalha do Armagedon é a batalha em que o mundo se levanta contra Israel. E no vale do Armagedon, que é o vale de Josafá, é o local onde Deus vai dar libertação do povo de Israel contra todos aqueles que se levantam contra ele. Aqui a nossa Bíblia diz assim: quando o anticristo instalar o seu governo mundial, nós não estaremos mais aqui, porque o Senhor há de nos levar para estarmos com ele, mas no final deste período, junto com Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo, da falsa testemunha, do falso profeta, e a Bíblia diz que então até mesmo Satanás será preso por 1000 anos, acorrentado. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, se não me foge a memória, capítulo 19 ou 20, que a Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo. Olha só, muitas pessoas que colocam Satanás, que colocam o diabo como o grande inimigo de Deus. Ele é o inimigo das nossas almas. Satanás não é o inimigo de Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que possa contra o nosso Deus. Satanás, ele tenta fazer com que você perca a oportunidade de estar numa posição de poder estar com Jesus quando ele voltar, porque ele sabe o que nos espera lá. Ele já esteve lá. De lá ele foi lançado para baixo por desobediência, e o que ele mais quer é fazer com que eu e você desobedeçamos ao Senhor, deixamos de segui-lo, e então perdamos a oportunidade de estarmos com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. E o apóstolo João vai dizer que nos últimos dias Deus então vai lançar a besta, vai lançar o anticristo, o falso profeta, e até mesmo Satanás, até mesmo o inferno será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, a separação de Deus. E a Bíblia diz: e todos aqueles o quê? Que escolheram seguir ou não aceitar a Jesus. Deus não lança ninguém no inferno, é as pessoas que escolhem não seguir a salvação que Deus tem. Por isso que precisamos amar a sua palavra, buscar, porque como disse o apóstolo Paulo, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então vigiemos, não durmamos, exortamos uns aos outros, alertamos as pessoas que há salvação. Esta é a verdade do Evangelho. Evangelho é o que? É boa nova,
É um alerta que nós devemos deixar às pessoas: olha, está cada dia mais se aproximando o tempo do fim. Se você continuar neste caminho, o que te espera é grande sofrimento. O grande problema é que hoje em dia nós temos músicas e tantas coisas de grupos que não querem ter compromisso com Deus, que lançam músicas até falando que preferem estar no inferno. O inferno é aqui, é agora, eu não estou nem aí com Deus. E as pessoas não entendem a realidade do que Jesus Cristo disse ser o inferno. O inferno não é você passar um sofrimentinho de algumas horas, de alguns dias. A Bíblia diz que o inferno será o quê? Sofrimento, ranger de dente, não por um dia, 2, 3, 10, 1 ano, 2 anos, não, eternamente. É uma separação de Deus, uma separação das pessoas, uma separação de tudo, não apenas para não estar com Deus, mas estar num sofrimento eterno. A Bíblia diz que é ranger de dente, é sofrimento. A Bíblia compara um lugar de trevas a um lugar de escuridão, aonde as pessoas estarão eternamente afastadas de Deus. Mas Deus não quer que ninguém se perca, e então Ele envia seu Filho. E agora nós estamos aqui com a responsabilidade de alertar muitas pessoas do quê? Que os tempos nos mostram que Cristo está às portas. A nossa lição, ela é muito sábia ao dizer a importância de estarmos alertas aos tempos e às estações da volta de Cristo, porque nós não sabemos o dia. Mas Jesus Cristo disse: assim como vocês sabem se vai chover, o que está acontecendo com as folhas das árvores que estão mudando de cor, estão começando a cair, você sabe as estações, você sabe quando é verão, você sabe quando é inverno. Ele diz: quando vocês verem todos estes acontecimentos, saiba que está próximo o fim. Ele diz: ainda não é o fim, vai estar chegando o momento das grandes dores. Pastor Moab, mas nós precisamos estar alerta. As pessoas acham que essa palavra fim é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O pastor Moab já apresentou aí, né, a sequência escatológica, né, a nossa visão da Assembleia de Deus, que nós somos pré-milenistas, né? Nós acreditamos inclusive que tenha os julgamentos das nações, após Satanás ser solto, vai enganar as nações, aí virá o julgamento das nações, e ainda não é o juízo final. Então, irmãos, a escola dominical é o lugar onde a gente aprende os detalhes da palavra. Jesus Cristo, antes de ele subir assunto ao céu, acontece no primeiro capítulo de Atos, está registrado. Jesus disse: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para vocês conseguirem viver uma vida acima do pecado, para que vocês possam pelo Espírito Santo ser cheios, para levar a mensagem, para mim colocar na sua boca a mensagem que vocês possam ir. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro antes disse: Senhor, vai ser agora o tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas, o tempo que o Senhor vai implantar o seu trono. Claro que nós notamos ali, até mesmo eles querendo dizer assim: vai ser agora que nós vamos tomar a nossa posição, que Deus vai nos libertar de toda a opressão de Roma e tudo mais. Jesus disse assim: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas para vocês, espere, confia, estejais em Jerusalém, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo diz: estejais vigilante em todo o tempo, porque você não sabe o que vai acontecer. Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado aquele que quando o Pai voltar vos encontrar vigilante, trabalhando. Sabe, a Bíblia fala de não estar com as nossas mãos ou com as nossas roupas de qualquer maneira, mas ela fala de estar com os nossos lombos cingidos. O que é estar com o lombo cingido? É igual quando você vai trabalhar e você vai mexer em alguma coisa, você dobra a manga da camisa. É uma pessoa que está preparada, não é pega de surpresa. Ele está com os seus lombos preparados. Eles cingiam o quê? Eles viviam naquela época, era aquelas vestes, aquelas túnicas. Então eles levantavam as suas túnicas, cingiam, amarravam na cintura, para poder correr, caminhar, trabalhar,
para poder estar atento. Eu sempre lembro, quando eu vou ministrar sobre isso, um testemunho que eu li num livro do pastor Spurgeon. Ele diz que ele saiu para fazer algumas visitas lá na Inglaterra, e aí ele chega na casa de uma irmã, e a irmã está com o seu vestidão longo, cingido, acima do joelho, amarrado, jogando água e trabalhando limpando a calçada da sua casa. E quando ela vê o pastor, diz: "Ô pastor, desculpa a minha maneira que eu estou." Ele diz: "Não, isso muito me alegra." E ele fala: "Porque isto é o que o Senhor espera de nós. Não quero que você se prepare, o pastor vai vir visitar na minha casa, então, não. Você precisa viver uma vida de que as pessoas reconheçam que você é uma pessoa que vive normalmente, sempre pronta." Ele diz: "Porque é assim que o Senhor espera que nós estejamos vivendo prontos, trabalhando, esperando o momento em que Ele há de voltar, não como alguém que colocou a mão no arado, mas que quis voltar atrás, que desistiu." Estejamos atentos, e para isso precisamos o quê? Precisamos estar próximos do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que nos convenceu da vida de pecado, a Bíblia diz que é o Espírito que nos deixa alerta para o tempo que está chegando próximo do fim, para o tempo de termos uma dimensão daquilo que Deus tem para nós. Olha o que disse o anjo aos discípulos quando olhavam para Jesus. Ele disse: "Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi recebido no céu, Ele vai voltar um dia para estar juntamente com vocês novamente." Ele diz: "Olha, saiam anunciando estas palavras para os outros, para que os outros também estejam atentos e possam ser alcançados por esta palavra." A nossa revista, ela acaba dizendo aqui esta lição, antes de nós concluirmos aqui, ela diz assim: "Olha, nós, os pentecostais, continuamos crendo que precisamos do Espírito Santo, precisamos alertar as pessoas a viver uma vida acima do pecado, a importância de ser batizado nas águas, batizado no Espírito, mas também pregamos que Jesus Cristo cura, salva, mas que vai voltar qualquer dia desse. Um momento desse Ele vai voltar, um momento desse as trombetas vão tocar, e nós então teremos o nosso encontro com o nosso Senhor." A nossa lição conclui, e eu gostaria de ler para os irmãos. A bendita esperança que Paulo deve ser a nossa, de o quê? Estarmos sempre estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o nosso encontro com o Senhor Jesus. Vivamos no Espírito, aguardando esta bendita esperança, porque o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, não podemos estar com as nossas lâmpadas sem azeite. A lâmpada pode até se apagar. De vez em quando, no meio da dificuldade, o vento sopra. Sabe, os irmãos aqui lembram o tempo do apagão? A vela abria a porta da casa, apagava a vela. Sabe, às vezes o pavio pode até se apagar. Mas tem uma coisa: se tem azeite, você pode riscar o fósforo que o fogo acende de novo. Mas se não tiver azeite, não adianta. Por isso que quando as 10 virgens estavam esperando, a Bíblia diz que todas dormiram. Mas quando elas ouviram o clamor, elas se levantaram, se arrumaram os seus vestidos, e aquelas que tinham azeite fala de experiência com o Senhor, azeite fala de comunhão com Deus, aquelas que tinham essa experiência, que puderam até dormir, cochilar no meio da caminhada, mas elas estavam preparadas, elas tinham azeite para poder entrar na porta certa. Sabe, a porta está prestes a se fechar, tem apenas uma fresta que se chama o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Mas tem uma coisa: um dia a porta vai se fechar. A Bíblia diz que as 5 virgens loucas foram comprar azeite e voltaram para a porta certa, bateram na porta, mas o tempo já tinha se encerrado. Que possamos aprender com o apóstolo Paulo a importância de viver uma vida separada ao Senhor, esperando Ele, e que possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, e me espera agora um momento de ter o meu encontro com o Senhor, para receber o meu galardão e ouvir
do meu Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai para aquilo que está preparado para você, antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade, e não deixamos de continuar firmes no Senhor, enquanto este ano não termina. Que Deus abençoe os irmãos, um Feliz Natal, e que o ano de 2022 seja um ano de vitória, um ano de muita comunhão, e um ano de nos aproximarmos mais do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.